A investigação do mistério que abala uma das comunidades mais isoladas do mundo. Quem invade as casas, ataca as mulheres durante o sono e foge sem que ninguém perceba. Mesmo com a prisão de 7 suspeitos, os ataques continuam. Em busca de respostas, nossa equipe tenta romper o pacto de silêncio dos moradores. Uma comunidade isolada como uma ilha em meio a um mar de modernidade. Charretes em lugar de carros. Nada de rádio, TV e telefone celular. Homens e mulheres que vivem como no passado. Aqui é como se o relógio tivesse parado há 200 anos. Pessoas que vivem para o trabalho e a religião. Um lugar onde a lei e a ordem são seguidas à risca. A harmonia quebrada por um grande mistério. Os ataques noturnos a mulheres de todas as idades. Os agressores agem enquanto todos dormem. Mais de 150 casos, os crimes começaram há 10 anos e até hoje assombram essa comunidade. Nosso destino é a colônia Manitoba, no interior da Bolívia, um lugar onde vivem cerca de 4.000 menonitas, um grupo religioso que vive conforme a tradição dos antepassados. Saímos de Santa Cruz de la Sierra, a cidade mais rica do país, e viajamos 3 horas em direção ao interior, até chegar à porta de entrada para a colônia. Aqui o acesso é controlado. Dia e noite, 2 homens cuidam da segurança. Ninguém entra ou sai sem se identificar. A área que pertence aos menonitas tem 2.000 hectares, divididos em campos de pastagens, milho e soja, além da criação de gado. As estradas são de terra, mas a chuva forte transforma tudo em lama e o caminho fica escorregadio. Tirar o carro do atoleiro é um desafio que só é vencido quando um agricultor menonita chega para ajudar. Com um trator, o carro é rebocado e finalmente entramos na colônia Manitoba. Manitoba é uma das colônias menonitas mais tradicionais do mundo. Aqui existem cerca de 300 famílias e a maioria vive como se estivesse no passado, distante de tudo que possa representar conforto e modernidade. Os menonitas surgiram há 500 anos no território onde hoje é a Alemanha. O fundador do grupo se chamava Menon Simons, daí o nome Menonitas. A comunidade, liderada por ele, defendia um modo de vida mais simples e tradicional. Os menonitas foram perseguidos na Europa por motivos religiosos. Ao longo dos séculos, na busca incessante por isolamento, encontraram refúgio em países como Rússia, Canadá, México, Paraguai e Bolívia. A Bolívia recebeu as famílias mais tradicionais. O país abriga hoje dezenas de colônias, onde vivem cerca de 60.000 menonitas. Em Manitoba, os menonitas vivem do que plantam e criam. O idioma falado entre eles é o Pladosh, ou baixo alemão. As regras de comportamento são rígidas.
Ninguém pode ser dono de automóvel, mas pode alugar um para fazer compras na cidade. Nas residências não existe eletricidade. Painéis solares são usados para aquecer e iluminar as casas. Televisão, internet ou telefone celular são proibidos. Os menonitas acreditam que a tecnologia e o conforto material são caminhos que levam ao pecado. Quem desafia as regras é censurado pela comunidade. Os menonitas preferem ignorar a modernidade até na maneira de se vestir. Os homens de todas as idades se vestem de maneira idêntica, camisas de manga comprida, macacão e na cabeça boné ou chapéu. As mulheres usam vestidos longos com mangas compridas. Elas mantêm os cabelos trançados e usam chapéus quando saem de casa. Nas escolas é proibido o estudo de geografia, história ou qualquer outra matéria dos currículos tradicionais. As crianças só aprendem a ler, escrever e os princípios básicos de matemática. As meninas estudam até os 12 anos e os meninos até os 13. Na sala de aula ficam separados, meninas de um lado, meninos de outro. Nos cânticos, perguntas e respostas sobre temas da Bíblia. Para quem olha de fora, Manitoba é uma ilha de paz, prosperidade e harmonia, mas essa tranquilidade é apenas aparente. Durante anos, as famílias menonitas foram assombradas por um crime terrível, o estupro misterioso de mulheres e crianças. Os crimes começaram em 2005, intrigantes, misteriosos, e mudaram a rotina da colônia. Ninguém é autorizado a falar abertamente sobre os casos. Para gravar na comunidade, tivemos de assumir o compromisso de não tocar no assunto. Mas neste documentário da produtora canadense Vice, de 3 anos atrás, algumas vítimas concordaram em falar sem mostrar o rosto. Esta mulher conta que foi atacada durante a noite. Na manhã seguinte, se sentiu mal e percebeu que o quarto estava revirado. Os ataques aconteciam sempre na calada da noite, quando as mulheres já estavam dormindo e a família toda dentro de casa. De acordo com os relatos das vítimas, elas só descobriam a violação na manhã seguinte, quando percebiam manchas de sangue e de esperma no corpo e nos lençóis. Uma situação tão misteriosa que as mulheres menonitas começaram a acreditar que os ataques eram obra de fantasmas. O Domingo Espetacular teve acesso aos depoimentos das mulheres. Os relatos são surpreendentes. Uma das mulheres conta que dormia ao lado do marido quando foi atacada e ele também não se deu conta do que aconteceu. Quase todas as vítimas dizem que não percebiam o estupro, tinham apenas imagens e lembranças vagas das violações. Uma outra mulher disse no depoimento: "Eu quis gritar e dizer a meu marido o medo que sentia, mas não pude fazer nada porque estava completamente paralisada." Crianças também foram atacadas do mesmo modo. No documentário, esta menonita diz que numa manhã a filha dela, de 3 anos, acordou com uma mancha de sangue na cama. Ela perguntou: "De onde veio isso?" E a menina respondeu: "2 homens estiveram no meu quarto." Outra menina, de 13 anos, disse que depois de um ataque não contou nada do que aconteceu aos pais porque sentiu muita vergonha. Em Manitoba, como em quase todas as colônias menonitas, as mulheres não têm voz ativa.
Por isso, ninguém acreditou quando algumas tiveram coragem de denunciar os ataques. Com o silêncio, os estupros continuaram. Em 4 anos, pelo menos 150 mulheres e crianças foram atacadas na colônia, vítimas que tinham entre 3 e 50 anos de idade. Na colônia Manitoba, todos os moradores obedecem às regras de conduta dos menonitas, que são ditadas por um conselho formado por líderes da comunidade. São estes líderes que determinam o que é certo ou errado, o que é permitido e o que é proibido dentro da colônia. As colônias menonitas têm leis próprias. As autoridades bolivianas só interferem quando ocorrem crimes graves, como neste caso, quando um jovem foi preso pelo pai numa jaula de madeira por ter roubado 3 galinhas. Ele só foi libertado quando a polícia boliviana intercedeu. Durante 5 anos, Abraham Wall foi um dos líderes da colônia Manitoba. Ele explica que uma das principais funções do líder é resolver pequenas brigas entre os vizinhos. E o que não falta é trabalho. Tratar de resolver esses problemas. Abraham é casado com Margaret. O casal tem 9 filhos, 6 garotos e 3 meninas. Elas cuidam da casa, passam o dia limpando cuidadosamente todos os cômodos. O futuro das meninas já está traçado. Assim como a mãe, vão se casar cedo, trabalhar em casa e viver para o marido e os filhos. Para os rapazes, o roteiro não é muito diferente. Desde cedo, eles trabalham no campo, cuidam do gado e também têm o futuro definido. Trabalhar, se casar com uma menonita e ter muitos filhos. Durante uma semana, nossa equipe ficou hospedada na casa de Abraham e descobrimos que ele e a família são menonitas ávidos por novas descobertas. Não seguem à risca a proibição de usar produtos modernos. Abraham é um empreendedor nato. Importou 9 tratores do Paquistão para revendê-los na colônia. Ele tem aquecimento solar e usa a energia para alimentar um freezer que trouxe da China. A modernidade aguça a curiosidade das crianças e dos jovens. Eles ficam maravilhados com a foto que aparece em nosso tablet. Mas como conciliar tudo isso com as rígidas normas de conduta dos menonitas? Abraham acha que não se deve ignorar totalmente o que acontece ao redor, mas afirma que manter a tradição é o mais importante. Sempre tratamos de manter as tradições. A tradição na família de Abraham é mantida no dia a dia, nas roupas, nos cabelos cuidadosamente trançados das meninas e na culinária. O queijo dos menonitas é famoso no mundo todo. A série de estupros aterrorizou Manitoba. Abraham Wall mostra como transformou a casa onde mora numa pequena fortaleza. Tudo para evitar que a esposa e as 3 filhas fossem vítimas dos estupros. Eu estou explicando que essa é a única porta que dá acesso aqui ao lugar onde todos dormem e ela é muito bem reforçada. Olha só, aqui tem uma fechadura, uma tranca aqui, outra aqui e mais uma aqui em cima. Os quartos ficam no subsolo, no final da escada, uma proteção ainda maior. Eso ya es de fierro y falta pintar, no hemos pintado y estos son los seguros. Son 3 seguros, 1, 2 y 3 enganches aquí. Fecha assim. Segura ahí.
Acá também. Este é o quarto das duas filhas mais velhas. E tem cada quien después de seguro, cada cuarto tiene, aunque no haya mucho seguro, pero tiene 4 seguros aquí. E um último requinte na segurança. Além de todas as portas, ainda ele tem um sistema aqui que é como um alarme, que é um tanque de ar conectado Una bocina de aire. nessa buzina de ar. E que qualquer problema já aproxima daqui, vai fazer um barulho muito forte e vai alertar todos os vizinhos. Abraham conseguiu proteger a família. Na casa dele, ninguém foi vítima dos misteriosos estupradores. Mas a maior parte das famílias da colônia Manitoba não teve a mesma sorte. O mistério dos estupros chegou ao fim por acaso. Numa noite, um morador voltou mais tarde para casa e surpreendeu um homem da própria colônia que se preparava para pular a janela do quarto. Nas mãos, esse homem trazia o segredo que explicava o mistério. Um tipo de gás que era borrifado pela fresta da janela e fazia toda a família adormecer profundamente. O promotor Fred Pérez acompanhou as investigações. Ele diz que o spray era à base de escopolamina, uma substância obtida a partir de uma planta. Serve para combater dores abdominais e cólicas e é também um anestésico. Em dose elevada pode causar tonturas e delírios. Para cometer este tipo de delitos de violaciones. O promotor conta que a descoberta das violações deixou famílias inteiras traumatizadas. Muitas vítimas não conseguiam encontrar uma explicação para os estupros. Por isso, tantas mulheres falavam em entidades sobrenaturais, em fantasmas e até no diabo. Era que estaba entrando el diablo y le estaba haciendo esas cosas a las mujeres. Além disso, muitas mulheres foram consideradas impuras pela própria família. Como não eram mais virgens, elas deveriam ser impedidas de se casar. São mal vistas, muitas vezes até expulsadas de sua colônia. Ao todo, 9 menonitas da própria colônia foram identificados. Um deles conseguiu fugir. Os estupros provocaram dor e revolta na colônia Manitoba. Por isso, antes de serem entregues à polícia, todos os acusados foram duramente castigados pelos menonitas. Um deles ficou amarrado a uma árvore durante 9 horas e foi torturado até a morte. Um outro castigo aplicado pela comunidade. Os suspeitos ficaram presos durante 3 dias, cada um em um container pequeno como esse. No final, todos confessaram os crimes. O menonita que morreu torturado tinha 37 anos e era pai de 9 filhos. Por causa do homicídio, a polícia boliviana tomou a frente das investigações. Os 7 acusados foram presos e levados a júri popular. As vítimas também compareceram ao julgamento. No plenário, usaram máscaras para não serem identificadas. Do lado de fora, algumas testemunhas de defesa foram agredidas por parentes das vítimas. O julgamento durou mais de 1 mês e a decisão dos jurados foi pela condenação. A pena, 25 anos de prisão. Todos os condenados cumprem pena aqui, na penitenciária de Palma Sola, em Santa Cruz de la Sierra. Hoje, eles juram inocência. Dizem que só foram acusados pelos colonos porque não obedeciam à lei dos menonitas. Em Palma Sola, os prisioneiros têm algumas regalias. Alguns podem morar junto com as mulheres dentro do presídio. Podem também usar aparelhos celulares. Foi com o telefone de um deles que estas imagens foram gravadas.
Um a um, todos os condenados se identificam. Eu sou Peter Wibeval. Eu me chamo Cornelio Thyssen. Peter Wiben é o mais velho. 50 anos de idade. Trabalhava informalmente como veterinário na colônia Manitoba. Peter é acusado de produzir e fornecer o gás que paralisava as vítimas. Ele nega, inclusive, que exista o gás. Diz que o suposto sonífero sequer é fabricado na Bolívia. Para mim não existe, eu não conheço isso. O gás realmente não foi encontrado durante a investigação policial. O mais novo dos acusados é Johan. Ele tem 22 anos, não fala espanhol fluentemente. Johan morava na colônia Manitoba. Diz que nunca teve namorada e garante que jamais manteve relações sexuais na vida. Jamais tocou em uma mulher. Nunca. O advogado de defesa dos acusados aponta diversas falhas na investigação. Ele mostra exames que atestaram a virgindade de algumas das vítimas que prestaram depoimento. Pero con imen íntegro. O advogado pergunta: Peter, el famoso Peter, el científico, el que como Peter, que não teve acesso a estudo superior, conseguiria fabricar um gás paralisante com uma substância de uso restrito? Ele nega que os sprays encontrados na casa do veterinário 6 meses depois das prisões tenham efeito entorpecente. frascos que están allá, que ha inventado la escapolumina, Os 7 condenados alegam também que só confessaram os crimes porque foram torturados pelos menonitas. O coronel René Ferrufino era o comandante da polícia na época e estava à frente das investigações. esa clase de spray. Mas foi afastado do caso antes do julgamento por levantar dúvidas sobre a culpa dos acusados. Para o coronel, os 7 suspeitos deveriam ter sido julgados separadamente. Yo siempre había dicho, si son 7, de los 7 pues tiene que haber, se tiene que individualizar. No he visto. Para o coronel Ferrufino, nunca houve provas concretas contra os condenados. Pues, ¿por qué están ya en la cárcel? O advogado dos 7 condenados pretende pedir a anulação do julgamento, mas não existe data prevista para isso. Por enquanto, eles seguem presos, sem direito a saídas temporárias. De um lado, mulheres e crianças marcadas por ataques que mudaram suas vidas. De outro, condenados que juram inocência. E no meio de tudo, uma comunidade que não fala sobre o assunto e uma terrível constatação. De acordo com o promotor de justiça, os estupros em Manitoba continuam acontecendo. Yo sé que han quedado sueltos. Debe haber unos 2 o 3 violadores sueltos. Por que as investigações pararam? Por que os menonitas se recusam a falar do assunto? E como se escondem os estupradores de hoje? Perguntas sem resposta. Mistérios que, quando cai a noite, ainda assombram a isolada e silenciosa colônia de Manitoba.